Boa tarde, meus irmãos e irmãs, graça e paz. Que Deus abençoe a sua vida, no nome santo do Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos e irmãs, mais uma vez eu quero compartilhar a mensagem da Palavra de Deus. Compartilhar gratuitamente. A Palavra de Deus diz em Mateus 10, de graça recebeste, de graça dai. Então, meus irmãos e irmãs, mais uma vez, quero compartilhar. Eu estou muito feliz e alegre em poder compartilhar mais uma vez a Palavra de Deus. Amém, meus irmãos? Então, o texto o qual quero compartilhar se encontra na primeira carta de João, capítulo 3, a partir do versículo 22. Primeira carta de João, capítulo 3, a partir do versículo 22, que diz assim, olha: aquilo que pedimos dele recebemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos diante dele o que lhe é agradável. Amém, meus irmãos? Eu queria falar um pouco hoje sobre a oração respondida. Como é que a gente pode fazer para as nossas orações ser respondidas? O texto ele é muito claro, porque ele começa: ora, aquilo que pedimos dele recebemos. Aquilo que pedimos, as nossas petições, as nossas orações, dele quem? De Jesus. Recebemos, ou seja, oração respondida. Mas por quê? Porque guardamos seus mandamentos e fazemos diante dele o que lhe é agradável. O que significa, meus irmãos, guardar os mandamentos? A palavra guardar, meus irmãos, significa praticar. Mandamento significa fazer a vontade de Deus, ou seja, praticar a vontade de Deus. Meus irmãos e irmãs, a única maneira da gente obter resposta de oração é só se submetendo à vontade soberana do Senhor Jesus Cristo. Não tem outro meio, não existe campanha, não existe rosa ungida, nem sal grosso, nada disso funciona, a não ser se você estiver disposto a se submeter à vontade soberana do Senhor Jesus Cristo. Então, eu quero saber, meu irmão e minha irmã, você que vai ver esse vídeo, você está disposto a obedecer à vontade de Deus? Você está disposto a obedecer a palavra de Deus? Então, vamos lá. Para a gente ter a oração respondida, a gente tem que obedecer a Deus. Então, diz assim, olha, diz assim: as orações só serão respondidas mediante a observância de certas condições, obediência aos mandamentos e submissão à vontade de Deus. As nossas orações serão interrompidas sem uma vida de obediência a Deus, assim como Caim e o seu culto foram rejeitados por Deus por causa de suas atitudes mundanas. As orações só serão respondidas conforme a vontade de Deus. Amém, meus irmãos? Então, para a nossa oração chegar ao trono de Deus, você tem que obedecer a Deus, obedecer a sua vontade. Nessa mesma carta aqui, de 1 João, mas no capítulo 5, versículo 14, diz: esta é a confiança que temos nele. Se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Aí tem um detalhe, meus irmãos e irmãs. As nossas orações, petições e clamor tem que estar de acordo com a vontade de Deus. Tem que estar em sintonia com a vontade de Deus. Porque se você fizer uma petição fora da vontade de Deus, Deus não vai lhe ouvir. Deus não vai responder. Não vai ter resposta de oração. Ouvir Deus vai, mas não vai ter resposta de oração. Então, todas as petições
tem que estar de acordo com a vontade de Deus. Amém, meus irmãos? A obediência a Deus é uma evidência que a nossa vontade está em sintonia com a vontade de Deus. Se quisermos ver as nossas orações respondidas, precisamos orar ao Pai e para a glória do Pai, em nome de Cristo e no poder do Espírito Santo. Precisamos ter uma vida limpa e coração livre de mágoa. Precisamos obedecer aos mandamentos e crer nas promessas. No entanto, que mandamentos devemos obedecer? João fala de um único mandamento, abrange a fé em Cristo, é o amor uns aos outros. Meus irmãos, em nome de Jesus, eu quero aqui, diante disso, compartilhar alguns textos. Como eu li aqui, qual é o mandamento de Deus? O amor. Eu quero compartilhar, meus irmãos e irmãs, alguns textos que falam sobre isso. E para a gente analisar. O amor. A palavra de Deus diz, na primeira carta de João 4,8, diz que Deus é amor. Esse amor que a gente tem que ter um pelos outros não é um amor somente de sentimento, mas é um amor com atitude. É um amor que age. Então, um exemplo, Mateus capítulo 22, a partir do versículo 36, 37, 38 e 39, teve um mestre da lei que queria experimentar Jesus. Diz assim, olha, mestre, qual é o grande mandamento na lei? Respondeu-lhe Jesus, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. O segundo é semelhante, e a este, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Mateus capítulo 22, versículo 36, 37, 38 e 39. Meus irmãos, o mandamento de Deus era amar a Deus em primeiro lugar. Amar a Deus. Você está disposto a fazer a sua vontade. Amar a Deus, meus irmãos, você vai ter que renunciar à sua vontade para fazer a vontade de Deus. Muitas das vezes alguém lhe faz o mal, devido a isso a gente quer retribuir com o mal, mas Deus fala para a gente fazer o bem. A Bíblia diz lá em Mateus 5,44, amai a vossos inimigos. Esse amai a vossos inimigos não é um amor só de sentimento, mas é atitude. Como diz a palavra de Deus, meus irmãos, olha, só para vocês terem uma ideia, a palavra de Deus diz assim, olha, Romanos capítulo 12, a partir do versículo 20, diz assim, pelo contrário, se teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isso amontoará para si brasas vivas sobre a cabeça. Se teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, tiver sede, dá-lhe de beber. Isso é atitude, você dá comida e bebida, isso é atitude de amor, não é só um sentimento. Então, os dois maiores e grandes mandamentos é amar a Deus, é você estar disposto, você dedicar toda a sua vida a obedecer a Jesus, a obedecer a sua vontade, e amar o próximo como a nós mesmos. Amar o próximo é você estar disposto a ajudá-lo no que for preciso, em todas as áreas. É você estar disposto a socorrer. Atitude. Olha só o que diz nessa mesma carta do capítulo 3. 1 João 3, a partir do versículo 17, diz assim, olha, ora, aquele que possui recursos deste mundo e ver a seu irmão padecer necessidade e fechar o seu coração
Como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas de fato e de verdade. Não amemos de palavra, nem de língua, nem de teoria, mas amemos de fato e de verdade, ou seja, atitude, prática. Então, meu irmão, minha irmã, você que vai ver esse vídeo, o que é que agrada a Deus? É quando você se submete à sua vontade, é quando você ajuda o próximo. Uma das coisas que agrada a Deus é você socorrer o necessitado, é uma das, não é a única, mas isso agrada a Deus. Você está disposto a socorrer o necessitado. Então, meu irmão, minha irmã, você que vai ver esse vídeo, esses são os 12 grandes mandamentos. Amar a Deus e depois amar o próximo como a ti mesmo. Olha só, Jesus falou também em João 13,34, diz assim: o novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, e que também vos ameis uns aos outros. João 13,34. E, meu irmão, minha irmã, o amor. Dentro do amor tem a misericórdia, a compaixão, o perdão, a compreensão. Está tudo incluído nesse pacote, o amor. Então, quando você ama, você se dispõe a ajudar. Você se dispõe a ajudar voluntariamente. Você se dispõe a ajudar sem receber nada em troca. Isso é amor, você se dispor. Então, Jesus, em João 13,34, nos deu um mandamento: amai uns aos outros. Como eu já disse, não é amar de língua, ou de teoria, ou de sentimento, mas é atitude. Amém, meus irmãos? E eu queria compartilhar outros textos. João 8,29 diz assim: aquele que me enviou está comigo e não me deixou só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Palavra de Jesus, João 8,29. Jesus, meus irmãos e irmãs, quando orava, ele era atendido, as suas orações eram atendidas. Por quê? Porque Jesus agradava ao Pai. Jesus se dispôs a obedecer a Deus em tudo. No entanto, meu irmão e minha irmã, olha só o que é que diz Filipenses capítulo 2. Olha só, Filipenses capítulo 2, a partir do versículo 7. Assim mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante de homens, reconhecido em figura humana. Assim mesmo se humilhou, tornou-se obediente até morte e morte de cruz. O Senhor Jesus Cristo agradou ao Pai, se submetendo até em morte de cruz. Meu irmão, minha irmã, você que vai ver esse vídeo, quero te fazer uma pergunta: você está disposto a obedecer a Deus? Você está disposto a obedecer a palavra de Deus? Se você estiver disposto a obedecer a palavra de Deus, Deus vai falar com você. Porque Deus não é monólogo. Se você fala com Deus, Deus fala com você. A melhor maneira de você ter comunhão profunda com Deus, obedecendo a sua palavra, obedecendo às ordens de Deus, obedecendo a sua soberana vontade. Deus é soberano, está acima de tudo, de todos. Você está disposto a obedecer à vontade de Deus? Outro texto aqui, olha, que eu quero compartilhar. Sabemos que Deus não atende a pecadores, mas pelo contrário, se alguém teme a Deus e pratica a sua vontade, a este atende. Olha só, meus irmãos, é bem interessante. João 9,31. Sabemos que Deus não atende a pecadores. Quem são esses pecadores?
são aqueles que vivem na prática do pecado e depois vão suplicar a Deus, vão orar a Deus e Deus não ouve, não tem resposta de oração. Mas, pelo contrário, se alguém teme a Deus, temer a Deus, meus irmãos e irmãs, não é ter medo de Deus. Temer a Deus é se submeter à sua vontade, é ser reverente, honrar a Deus em tudo. Então, se alguém teme a Deus e pratica a sua vontade, a este ele atende. Você quer resposta de oração, meu irmão e minha irmã? Pratique a vontade de Deus. E a vontade de Deus está aqui, meu irmão, na Bíblia Sagrada. Se você estiver disposto a obedecer à vontade de Deus, te prepara. Vai ter resposta de oração. Deus vai falar contigo. Deus vai te ajudar. Meu irmão, minha irmã, você que vai ver esse vídeo, abra o seu coração. Ouça essa palavra com o coração aberto. Aqui só vai ser ministrada a palavra de Deus. Estamos meditando e analisando a palavra de Deus, meu irmão e minha irmã. Escute com atenção e coloque em prática a palavra de Deus. A palavra de Deus só vai funcionar na sua vida se você obedecer e se submeter à vontade de Jesus. Se você não estiver disposto a obedecer a palavra de Deus, a palavra de Deus não funciona. Amém, meus irmãos? Então, outro texto, Atos 12:5 diz assim: Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja em favor dele. Atos 12:5. Você pode ver Atos capítulo 12, Herodes prende Tiago e mata o fio da espada, e também persegue a Pedro e o prende. E Pedro, no capítulo 12, está lá escrito que ele estava guardado por 16 soldados, só que a igreja primitiva fazia incessante oração por ele, intercedia por Pedro. Aí você vê no versículo 7 que um anjo do Senhor foi enviado e soltou Pedro da prisão. Você quer resposta de oração? Você quer que Deus ouça a sua oração? Se submeta à sua vontade. Obedeça a palavra de Deus. Amém, meus irmãos? Outro texto, Tiago 1,25 diz assim. Esse texto aqui está na linguagem de hoje. O Evangelho é a lei perfeita que dá liberdade às pessoas. Se alguém examina bem essa lei e não se esquece, mas põe em prática, Deus vai abençoar tudo que essa pessoa fizer. Você quer ter uma vida abençoada em todas as áreas, material, espiritual e emocional? Obedeça a palavra de Deus, pratique a palavra de Deus, pratique a vontade soberana de Deus, meu irmão, minha irmã, você que vai ver esse vídeo. Meu irmão, eu estou pregando aqui para você voluntariamente. Eu não vim aqui em nenhum momento pedir dinheiro. Eu só quero compartilhar gratuitamente a palavra de Deus. Tá certo? É uma palavra bem simples, mas é a palavra de Deus. Amém, meus irmãos? Eu não vim pedir dinheiro. Eu não prego por dinheiro. Eu prego para o nome do Senhor Jesus Cristo ser exaltado, honrado e glorificado. Amém, meus irmãos? Outro texto, 2 Crônicas 7,14 diz: Então, se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei seus pecados, sararei a sua terra. Você quer a sua vida sarada, a sua família? Você quer resposta de oração? Primeiro, se humilhe. Salmo 51:17 diz assim: Um coração quebrantado e contrito não desprezará Deus. Se humilhe diante de Deus. Se humilhe diante do Deus Todo-Poderoso e da sua majestade. Olha o que diz outro texto aqui, meus irmãos.
Olha o texto aqui que diz, 1 Pedro 5,6 diz: humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele em tempo oportuno vos exalte. Humilhai-vos. Então você quer ter resposta de oração? Se humilhe diante de Deus, se quebrante. A gente não somos nada, meus irmãos. Quando Abraão estava orando pelo seu sobrinho Ló, lá em Gênesis 18, 27, ele fala: Senhor, eis que eu sou pó e cinza. E Deus falava cara a cara com Abraão. E ele declarou: reconheça que você não é nada e que depende de Deus. Se temos fôlego de vida, saúde no corpo, se a gente se movimenta, é a infinita misericórdia do Senhor Jesus. Lamentações 3,22 diz assim, meus irmãos: as misericórdias do Senhor são as causas de não sermos destruídos, porque ela se renova a cada manhã. E grande é a sua fidelidade. Então, meus irmãos, se humilhe, ore, busque de coração. Converter é mudar de direção. Se converta, mude dos maus caminhos, abandone o erro, o pecado, a injustiça e pratique a vontade de Deus. Amém, meus irmãos? Outro texto também que eu quero compartilhar se encontra em Tiago 5,16, diz assim: portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e façam oração uns pelos outros para que vocês sejam curados. A oração de uma pessoa obediente a Deus tem muito poder. Tiago 5,16. Uma pessoa que obedece a Deus tem a oração respondida. Isso eu garanto para você, porque está na palavra, meu irmão, minha irmã. Se você praticar a vontade de Deus, te prepara que vai ter resposta de oração. Deus vai falar contigo. Se você se submeter à palavra de Deus, você vai ter uma comunhão profunda com Ele. Que você obedeça, se submeta à palavra de Deus. Outro texto, meus irmãos, que eu quero compartilhar, está em Josué 1,8, que diz assim, está na linguagem de hoje também: fale sempre do que está escrito no livro da lei. Estude esse livro dia e noite e se esforce para viver de acordo com tudo o que está escrito nele. Se fizer isso, tudo lhe correrá bem e você será bem sucedido. Josué 1,8. Tem 3 coisas aqui, meus irmãos, para a gente observar e obedecer. Fale sempre do que está escrito no livro. Fale, ou seja, pregue a palavra, proclame a palavra de Deus. Outro detalhe: estude esse livro dia e noite. Estudar é meditar, é analisar. Então, pregue a palavra, estude a palavra e depois se esforce para viver de acordo com tudo escrito nele. Ou seja, pregue a palavra, estude a palavra e pratique a palavra de Deus. 3 coisas aqui, meus irmãos. Pregue a palavra. Jesus falou em Marcos 16,15: ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Pregue a palavra. Para quem você tem pregado a palavra? Você tem pregado para o seu vizinho que está do seu lado? Você percebe que aquele vizinho está caminhando para o inferno? Pregue a palavra para o seu vizinho, para o parente mais próximo. Pregue a palavra. Depois estude a palavra. Em João 5,39, Jesus falou: examinai as escrituras, porque delas testifico de mim a vida eterna. Examine, estude as escrituras. Depois pratique a palavra. Se você fizer isso, tudo lhe correrá bem e você será bem sucedido. Todos os seus projetos e sonhos vai dar certo. Só que tem um detalhe, um parênteses: se estiver de acordo com a vontade de Deus, vai dar certo. Não adianta você ter um projeto, um sonho fora da vontade de Deus, que não vai acontecer. Como diz lá Provérbios 16:1. Muitos são os planos do coração do homem, mas do Senhor a resposta da boca. A resposta final vem do Senhor. Quem tem a última palavra, meus irmãos e irmãs, você que vai ver esse vídeo, quem tem a última palavra é o Senhor Jesus Cristo. Então, se você estiver disposto a pregar o Evangelho, estudar e praticar, você vai ter uma vida abençoada em todas as áreas: material, espiritual e emocional. Amém, meus irmãos?
Outro texto que eu quero compartilhar também se encontra Salmo capítulo 1, também da linguagem de hoje, que diz assim: bem-aventurado, felizes são aqueles que não se deixam levar pelos conselhos dos maus, que não seguem o exemplo dos que não querem saber de Deus e que não se ajuntam com os que zombam de tudo que é sagrado. Pelo contrário, o prazer dele está na lei do Senhor. Nessa lei, ele medita de dia e de noite. Essas pessoas são como árvore que cresce na beira de um riacho. Elas dão fruto no tempo certo. Suas folhas não murcham. Assim também, tudo que essa pessoa faz dá certo. Salmo, capítulo 1, versículo 1, 2 e 3. Meus irmãos e irmãs, se afaste das rodas dos escarnecedores, de piadas imorais. Se afaste disso. A palavra de Deus diz, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, a partir do versículo 33, que diz assim: as más conversações corrompem os bons costumes. Se a pessoa era honesta, falava a verdade, se ficar perto de alguém que dá golpe, que é mentiroso, se ficar convivendo por um mês, 2 meses, a pessoa que era correta, que falava a verdade, vai começar a imitar o que é errado. Então, se afaste do erro e do pecado. Pelo contrário, o seu prazer está na lei do Senhor. Que lei do Senhor é essa? A palavra de Deus. O prazer está na palavra de Deus. E medita, analisa, estuda de dia e de noite. E em seguida, ele vai o quê? Praticar a palavra. E tudo que ele fizer vai ser bem sucedido. Amém, meus irmãos? Eu queria compartilhar a mensagem da palavra de Deus. Tem mais um texto que eu quero compartilhar aqui, meus irmãos, que se encontra 1 Pedro, capítulo 3, a partir do versículo 12, que diz assim: porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos, e os seus ouvidos estão abertos à sua súplica, mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam o mal. Se você se submete a Jesus. Justo é aquele que obedece a palavra de Deus. Se você obedece a palavra de Deus, então os ouvidos do Senhor estão abertos às suas súplicas, ao seu clamor, às suas orações. Se você agrada a Deus, se você pratica a vontade de Deus, Deus vai te ouvir. Mas o rosto de Deus está contra os que praticam o mal. Amém, meus irmãos? Então essa é a mensagem que eu queria deixar. E quero ver mais um texto também, meus irmãos, em Gálatas, capítulo 5, a partir do versículo 22. Mas antes disso, vamos ver Gálatas, capítulo 6, que diz assim: não vos enganeis, de Deus não se zomba. Tudo que o homem plantar, isso colherá. O que planta na carne, colhe condenação, e o que planta no Espírito, vida eterna. Então a gente vai ver o que significa plantar no Espírito. Plantar na carne é aquele que vive na prática do pecado. Plantar no Espírito significa fazer a vontade de Deus. Vamos ver a vontade de Deus. Gálatas capítulo 5, a partir do versículo 23, diz assim, do 22 diz assim: mas o fruto do Espírito é o amor que perdoa o inimigo, o amor que ajuda o próximo, o amor que toma atitude de misericórdia e compaixão, alegria. Neemias 8:10 diz assim: a alegria do Senhor é a vossa força. Meu irmão, minha irmã, como diz a palavra de Deus em João 16:33, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Independente da sua luta, da sua aflição, se você teme a Deus, você vai ter uma alegria sobrenatural que vem de Deus. Se você obedece a Jesus, não importa a circunstância, o problema, a aflição, você vai ter uma alegria, porque Jesus Cristo é a nossa única esperança. Neemias 8:10, a alegria do Senhor é a nossa força. Outra coisa, paz. Independente da luta, paz, mais uma paz sobrenatural. Em João 14:27, a palavra de Deus diz assim: eu vos dou a paz, a minha paz. A verdadeira paz, meus irmãos e irmãs, está na pessoa de Jesus. Longanimidade, ou seja, uma pessoa que é longânima, paciente,
benigna, a pessoa que faz o bem, se dispõe, ela levanta de manhã, quando ela acorda pela manhã e diz: quem é que eu vou ajudar hoje, Senhor? Quem é que eu vou prestar socorro? Quem é que eu vou ajudar? Outro fruto do Espírito, bondade. A pessoa que é boa, sempre disposta a ajudar os outros, sem interesse algum, fidelidade, a pessoa que não trai, não fala mal, é uma pessoa que é fiel, que é justa, mansidão, uma pessoa que é mansa e domínio próprio. Então, contra essas coisas não há lei. Então, meus irmãos e irmãs, está aqui a vontade de Deus para a nossa vida. Eu faço uma pergunta: você está disposto a obedecer a palavra de Deus? Se você estiver disposto a obedecer a palavra de Deus, se você estiver disposto a praticar a vontade de Deus, te prepara. Deus vai responder a tua oração. Amém, meus irmãos? Então essa é a palavra que eu queria deixar hoje, compartilhando a palavra de Deus gratuitamente. Meus irmãos e irmãs, se você puder, acima de tudo, compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas possíveis. Só foi pregada a palavra de Deus, é uma mensagem bem simples, mas está tudo pautado na palavra de Deus. Eu mostrei textos aqui, amém? Compartilhe a palavra de Deus e, se puder, não é obrigado, não custa nada, se inscreva no canal, amém? E Deus abençoe a sua vida. Fique com essa palavra, amém? E Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe a todos. Deus abençoe você, meu irmão, você, minha irmã, você que vai ver esse vídeo. Deus abençoe a tua vida poderosamente. Que Deus supra todas as vossas necessidades. Amém, meus irmãos? Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Graça e paz.